Agência.eclésia.pt é o portal informativo onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. A estreita ligação da catequese ao processo da nova evangelização levou a Roma representantes da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé. Cristina Sá Carvalho integrou a comitiva portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais no programa Eclésia. Qual foi realmente o objetivo deste encontro das diversas comissões episcopais para a educação cristã com o Conselho Pontifício? O que é que esteve na ordem dos trabalhos? Foi sobretudo um encontro de natureza institucional, não é? Também para mostrar às conferências episcopais dos vários países da Europa qual será daqui em diante o trabalho que o Conselho Pontifício vai fazer relativamente à catequese, para conhecermos as equipas de trabalho e também para voltarmos a conversar entre nós, uma vez que os vários diretores apresentaram os seus relatórios e pudemos conversar e também compreender quais serão as novas instruções, digamos assim, e sobretudo as linhas de trabalho para os próximos anos, uma vez que a catequese está recentemente no Conselho Pontifício, não é? E, portanto, isso pode implicar algumas mudanças e, sobretudo, como nos foi dito, implicará certamente um reforço do interesse e do trabalho em torno da catequese. O que é que, de alguma forma, pode mudar na catequese nesta linha das prioridades da nova evangelização? Eu acho que mudará um pouco em torno daquilo que são as prioridades do Papa Francisco. De alguma forma, lembrando aquilo que o Papa disse em Estrasburgo, não é? Há uma visão de que a Europa está cansada e que, apesar da Europa ter vivido, e outras partes do mundo, mas também a Europa, um grande movimento de renovação da catequese após o Concílio Vaticano II, se nota um cansaço e uma preocupação. São sociedades que se estão a secularizar muito rapidamente, mas também estão a desumanizar-se muito rapidamente, fazendo entre as suas principais vítimas as crianças e os adolescentes, que afinal serão os homens e as mulheres do futuro, e portanto tudo isso é uma preocupação conjugada. E portanto no fundo também ajudar a Europa a ver a catequese a partir daquilo que é o ponto de vista do resto do mundo. Eu acho que o Papa Francisco trouxe à sede do Vaticano a visão de alguém, como ele disse, que vinha de muito longe, de continentes em que a catequese tem um vigor, uma alegria, uma criatividade e uma presença na Igreja que, de alguma forma, se perdeu um pouco em termos de vigor, de alegria e até de reconhecimento nas igrejas da Europa. É um pouco o abrir a catequese, o colocá-la mais, digamos, no meio das realidades sociais do nosso tempo, fazer sempre, continuamente, esta ponte entre, ao fim e ao cabo, a doutrina cristã, a educação cristã, mas também a leitura da realidade em que as pessoas estão inseridas, em que as crianças vão crescendo. É um pouco esse também o sintonizar a catequese com as prioridades da nova evangelização? Sim, essa questão da cultura evidentemente foi reafirmada, por um lado porque a dimensão da enculturação já faz parte do pensamento catequético e em termos de evangelização há algumas décadas. Por outro lado também temos hoje a consciência de que as novas possibilidades culturais, nomeadamente a internet e a cultura tecnológica, não são apenas novas linguagens, são novas formas de habitar o mundo, portanto, novas culturas, que é preciso conhecer, aprofundar e com que é preciso aprender a dialogar. Mas, no fundo, também é saber reafirmar no mundo de hoje os tesouros que são sempre antigos e sempre novos. Nomeadamente, uma questão que é muito clara para o Papa Francisco, que é o lugar do primeiro anúncio, não é? Portanto, a questão carigmática da catequese, que ele traz com uma perspectiva nova, não é apenas a questão do primeiro anúncio, no primeiro momento, no processo de evangelização que muitas vezes se vê como anterior à catequese, mas é o primeiro anúncio presente no coração da evangelização e também no coração da catequese, no sentido em que anunciar a pessoa de Jesus Cristo e uma vida em relação com Ele é sempre o centro da evangelização e o centro da catequese. Portanto, é primeira em momento, mas é sobretudo primeira em prioridade. E nós sabemos que nas convulsões e nas dificuldades que temos tido aqui na Europa, muitas vezes, até pela crescente multiculturalidade, etc., vamos retirando o essencial da mensagem
corremos o risco de fazer uma seleção dos conteúdos ou de tirar a espessura teológica na mira de que é mais simples, de que é mais acessível às pessoas. E o Papa vem-nos dizer que não é esse o caminho e que, portanto, é sempre um reforço da identidade. Depois também, além da dimensão carigmática, a dimensão sacramental e mistagógica, não é? Portanto, o viver intensamente em função da Eucaristia, o revisitar a experiência sacramental para dar força, não é? Portanto, esta combinação, de facto, em conteúdos com espessura teológica e uma vida sacramental que é feita com seriedade. Aqui na Europa, muitas vezes, temos a ideia de que a participação dominical é uma espécie de picar-ponto, que fazem alguns cristãos mais simpáticos, mas a questão é que, de facto, não é possível viver a relação profunda com o Senhor e com os outros se não passamos pelo encontro com Ele. E esse encontro é obviamente, um encontro eucarístico. E depois também, em todos os outros aspectos que são relevantes para a nova evangelização e, portanto, também para a catequese, nomeadamente a diaconia, o serviço, aprender a ser bom praticando o bem e servindo os outros, não é? A dimensão da caridade. E depois uma outra dimensão que é muito importante do Papa Francisco, e se nós também acompanharmos um bocadinho aquilo que ele já escrevia quando estava em Buenos Aires, que é a vida das comunidades. Aliás, na nossa própria reflexão catequética aqui em Portugal, nós muitas vezes compreendemos que os problemas que a catequese tem, porque os tem, são muitas vezes problemas que não são essencialmente de natureza catequética, são de natureza eclesial, ou seja, das comunidades de fé. Não é? Como é que nós vivemos as comunidades de fé, como é que as próprias comunidades de fé são lideradas e como é que cada cristão se sente responsável por aquela vida da comunidade, não é? Que é a sua, onde ele se alimenta, mas na qual ele também alimenta e acompanha os outros. Portanto, todas aquelas dimensões de proximidade, de identificação de que o Papa Francisco tantas vezes fala e tão bem, que foram realmente chamadas a esta reflexão sobre a catequese no processo da nova evangelização. Um dos sublinhados da nova evangelização é precisamente a tónica do anúncio, não é? Todo o batizado é desafiado a propor ao mundo e a dialogar diretamente com o mundo a sua convicção, o seu ser cristão. Para que isso aconteça com eficácia, é preciso que ele saiba comunicar e que ele tenha algo para comunicar. A formação cristã é determinante e aí, ao fim e ao cabo, está já também em sintonia com esta linha da nova evangelização, o envolvimento das famílias também no processo da catequese. Sim, obviamente que se falou bastante de famílias. Também, pronto, o Conselho já se reuniu também com países de outras latitudes. Neste momento falta praticamente só o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá para serem auscultados. E há esta consciência de que noutras latitudes a dimensão familiar é muito forte. Nós próprios, quando há alguns anos atrás começámos a trabalhar mais diretamente essa questão, também tivemos presentes os modelos e os resultados que foram obtidos ao nível das comunidades de base e também é isso que nós sentimos atualmente, não é? Que estes pais que estão mais envolvidos na catequese e que estão na catequese familiar ou na escola paroquial de pais, são pais que estão mais por dentro e são pais que também se sentem chamados a participar. E, portanto, nós também sentimos, e isso também nos foi dito, quer dizer, em todo o lado onde a catequese está viva, as comunidades têm mais possibilidades de viver e de cumprir o seu papel. Isso também nos levanta, quer dizer, a todos nesta reflexão, uma questão que o Papa sublinha e que Dom Rino Fisichella repetiu várias vezes, que é a capacidade de cada um de testemunhar, ou seja, quem são as pessoas que estão nas comunidades, quem são os catequistas, que tipo de relação são eles capazes de estabelecer com os outros, não é? Relações de proximidade, relações sérias de amizade e de estima e que, portanto, muitas vezes as pessoas sentem-se atraídas pela fé, têm algum conhecimento e são afastadas pela ausência de testemunho ou pelo contra-testemunho. Muito bem, Cristina Sá Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui connosco e nos ter posto ao corrente, ao fim e ao cabo, deste recente encontro que tiveram em Roma com o Conselho Pontifício da Promoção da Nova Evangelização. Muito obrigado.